Fala, meu povo! No vídeo de hoje eu vou falar como a gente encontrou nosso apartamento ainda estando no Brasil, quanto a gente pagava por ele e como a gente conseguiu fazer uma escolha sem cair em scam. Foi a melhor escolha possível pra gente naquele momento. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Então, gente, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como a gente conseguiu alugar o nosso primeiro apartamento aqui no Canadá. Quando a gente já comprou a passagem, sabia a data que a gente ia vir, a gente começou a procurar apartamento antes pelo Craigslist. É um site bem famoso aqui de você alugar apartamento. Então muitas pessoas anunciam lá pra alugar. Então a gente já tava olhando por ali. Só que a gente tava com medo, porque assim, meio que demora, né? Aqui geralmente você só entra no primeiro dia do mês ou no 15º. Então a gente só podia entrar no primeiro mês ou no 15º. Então se a gente viesse em agosto, a gente só ia conseguir entrar em setembro. Só que em setembro começavam as minhas aulas e a gente tava com muito medo de ficar uma coisa em cima da outra. Então a gente quis alugar antes. Só que a gente não queria vir antes. A gente não queria vir com 2 meses antes porque o custo ia ser muito alto. Então a gente optou por contratar uma empresa que fazia esse serviço de procurar apartamentos. Ele teve uma reunião, ele anotou nosso perfil, quanto que a gente queria gastar, quais eram as nossas prioridades. E eles procuravam, o serviço deles era procurar esse apartamento. A gente tinha direito de até 5 visitas a 5 apartamentos. E eles faziam todo esse trâmite com a gente e a pessoa que está alugando. E pra quem não sabe, aqui quando você aluga um apartamento, eles meio que pedem o seu background. Você pede assim o seu passado, sabe? Eles pedem pra saber onde você morava, eles pedem referência, eles pedem que você mostre que você tem dinheiro. Isso aqui é muito engraçado porque no Brasil não é assim. Mas aqui você tem que mostrar que você tem dinheiro em conta, que prove que você vai pagar o aluguel. Eu acho muito estranho até hoje, mas aqui é assim. Então, como a gente não tinha nada aqui, a gente nunca tinha morado aqui, a gente não tinha dinheiro em conta aqui, a gente optou naquela época por contratar essa empresa, que foi a empresa que ajudou a gente a alugar. Então a nossa única certeza era que eu estudava na Langara. A gente não sabia, por exemplo, onde a gente iria trabalhar, porque a gente não tinha emprego, então não tinha como tomar essa decisão baseada de ser perto de emprego, porque a gente não fazia a mínima ideia. Então a nossa ideia foi, então vamos alugar um apartamento perto da Langara. Pra quem não sabe, a Langara fica em Vancouver e ela fica na penúltima estação do Canada Line de Vancouver, né? Então a gente queria algo ali por perto. E uma coisa que a gente queria, a gente tinha 2 pré-requisitos, na verdade. Um era ser em cima de uma estação de trem, porque quem já morou no frio sabe o quanto é ruim você pegar e esperar por ônibus no frio. Você tá na rua, no aberto, no frio, esperando o ônibus e o ônibus atrasa. Então assim, é muito ruim você depender só de ônibus. Então isso era uma coisa que a gente queria morar em cima ou perto de uma estação de trem, né, do SkyTrain, e a gente sabia que ia ser mais caro, porque, né, melhor a mobilidade, então saberia que ia ser mais caro, mas a gente estava disposto a isso. E também a gente não queria morar em apartamentos tão velhos. Eu queria um apartamento assim com uma cozinha mais nova, queria também a máquina de lavar e de secar dentro. Então eram nossos pré-requisitos, um apartamento mais novo com máquina de lavar e secar dentro, que a gente também não queria ter que descer. Pra quem não sabe, aqui tem muitos apartamentos que são mais velhos, que a máquina de lavar e de secar é uma área comum. Então você desce com suas roupas, bota pra lavar, bota pra secar, você paga acho que é 25 centavos, algo assim do tipo, e você lava, é uma área comum. A gente não queria, a gente queria uma coisa que fosse dentro do apartamento. Então a gente tinha esses pré-requisitos e a partir daí a gente foi procurar, né? Apartamento aqui, pra quem não sabe, é caro. É muito caro. Aqui em Vancouver, aqui no Canadá, em Vancouver, principalmente Vancouver e Toronto, são as capitais que mais tem assim, um boom imobiliário. Comprar apartamento é caro, alugar apartamento é caro. Então a gente já sabia disso também, mas a gente tinha um limite. Então a gente procurou algo naquele preço ali, contou com a ajuda da empresa que a gente contratou e a gente achou. Na verdade, quem achou nosso apartamento foi a gente. A gente sempre estava procurando pelo Craigslist e aí mandavam pra eles e pediam pra eles
ir lá visitar. Eles chegaram a visitar 2 apartamentos nossos que a gente mandou, mas a gente acabou escolhendo um. O apartamento que a gente escolheu, eu vou contar pra vocês agora. Então, gente, como vocês puderam ver, o apartamento que a gente escolheu, ele era novinho, tinha máquina de lavar e secar nova dentro do apartamento, mas era um apartamento bem pequeno, era um apartamento de 41 metros quadrados. Aquilo pro nosso começo foi ótimo, foi maravilhoso, porque ele era pequenininho, mas ele era todo novinho e ele era do lado da faculdade, ele era a uma estação, então a estação da Langara era a penúltima, esse meu apartamento era na última. Então ele ficava a uma estação da Langara, eu chegava com 15 minutos lá e tinha meio que um centrinho lá perto. Então lá eu tinha dentista, eu tinha um supermercado, tinha cinema, eu tinha uma Winners, que é uma loja de departamento, tinha quase todos os nossos bancos que a gente abriu conta, foi lá. Tinha algumas lojinhas pequenininhas como Subway, First Slice, que é de pizza, o A&W, que é de sanduíche, então tinha algumas conveniências, então a gente achou aquele perfeito, porque ainda tava em Vancouver, eu tava mega perto da Langara e era um canto que tinha muita coisinha ao redor. E agora eu vou falar quanto a gente pagava. Bom, o nosso apartamento que vocês acabaram de ver, a gente pagava 1.550. Ele ficava no segundo andar e ele ficava virado para um alley, ele não ficava virado para a avenida, que era onde passava o Subway. O que isso foi muito bom pra gente não tinha uma vista maravilhosa, a gente ficava com uma vista, sabe, numa ruelazinha, era bem feia. Mas a gente não tinha tanto barulho quanto os nossos amigos que moravam virado pro outro lado falavam, né? A gente não ouvia, por exemplo, o barulho do metrô, nem nada, então isso foi bom pra gente. Não tinha nenhuma utilities. Pra quem não sabe, quem vem morar aqui no Canadá, né, o apartamento, quando você vem, o apartamento já vem com a cozinha montada, você não precisa pagar nada, diferente do Brasil, você tem que trazer fogão, né, que tudo vem com fogão, com geladeira, geralmente vem micro-ondas, às vezes não tinha, a gente teve que comprar, e também a máquina de lavar e secar também é o próprio dono do apartamento que fornece, o resto dos móveis é seu. E você tem que pagar geralmente as utilities, que são os gastos mensais, que seriam a água, a energia, o gás se tiver. Então isso aí depende, tem gente que tem a sorte de alugar um apartamento que esse valor já está incluso. Isso é maravilhoso. A gente não entendia muito bem sobre isso. Depois que a gente esteve aqui, a gente percebeu que a gente meio que a gente pagava muito mais caro. Mas enfim, eu vou chegar lá. A gente pagava 1.550 de aluguel, mas a gente pagava a energia, que dava mais ou menos $40 a cada 2 meses, era bem barato, é $20 por mês. Só que a gente pagava a água quente, o aquecimento do apartamento era na água e a gente pagava a água quente. E, gente, saía muito caro. No inverno, a gente pagava $160 de aquecimento de água quente por mês. E no verão, a gente geralmente pagava 70.
E já estando aqui, conversando com outras pessoas, a gente percebia que quase ninguém pagava água. Quase ninguém pagava esse absurdo de caro. Isso até me deu um pouco assim de raiva, porque eu tava vendo que eu tava pagando muito mais do que as outras pessoas que, sei lá, alugavam um apartamento por 1.700, que isso já tava incluso. Isso ia sair a mesma coisa, né? E no nosso apartamento a gente não tinha nenhuma área em comum, então assim, a gente não tinha academia, não tinha nada, gente. Não tinha vaga de garagem. Depois a gente comprou um carro, né? A gente não queria, né, nem vaga, porque a gente já veio na cabeça que a gente ia ficar usando o metrô por pelo menos um ano. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois de um ano e alguma coisa, a gente comprou o nosso carro e a gente precisou pagar a vaga na garagem do apartamento. A vaga era 125. Então, assim, totalizando tudo, o aluguel era 1.675 mais 200 de utilities. Era muito caro. Tipo assim, se a gente somasse tudo isso, ia dar o quê? 1.875, quase 1.900, que com certeza a gente conseguiria um apartamento bem melhor por esse preço. Mas, gente, erro de iniciante. O apartamento foi bom pra gente pelo começo, porque era bem perto da Langara. Mas, logo depois, teve a pandemia. E com a pandemia, eu passei muito mais tempo em casa. Eu comecei a estudar de casa. E aquele apartamento com 41 metros quadrados foi me irritando de uma forma que eu não aguentava mais entrar no apartamento. Porque, assim, eu tinha que limpar ele todo dia, porque a cozinha era assim, a entrada você passava pela cozinha, então quando você cozinha, você suja. Então eu tinha que limpar 2, 3 vezes por dia com aspirador. Se o sol entrasse, eu tinha que sair, porque não cabia todo mundo ali naquele canto, ao menos não cabia. Mas foi bom, sou muito grata por esse apartamento, pelo primeiro ano que a gente passou nele, mas a gente tem que evoluir. E aí foi, por conta disso tudo, foi a junção de eu estar passando mais tempo em casa, o Pacheco, querendo ou não, também, porque eu falei pra vocês que ele começou a trabalhar bem menos, então ele também tava passando mais tempo em casa. A gente não conseguia comprar mais nada porque não cabia na nossa casa, a gente não podia ter mais nada porque simplesmente não cabia. E olha que a gente tentou fazer o máximo possível, então a nossa cama ela puxava, então a gente guardava nossas malas lá. O sofá, depois a gente trocou por esse, ele também levanta, então a gente guardava roupa de cama aqui. Eu tentei botar prateleira no máximo de cantos que eu podia pra poder guardar coisas, mas mesmo assim chegou no limite que não tava dando mais. Eu não podia comprar mais um alfinete porque eu não tinha onde guardar. Tô com essa parte da gente ter que pagar água quente, que eu pessoalmente eu não conheço ninguém aqui que paga água quente. Ninguém. A gente era a primeira pessoa que eu falava e o pessoal ficava, nossa, tu paga tudo isso de água quente. E eu ficava, E juntou esse negócio com gasto, principalmente depois que a gente comprou sem o carro ainda valia a pena, porque o aluguel meio que compensava. Mas quando a gente comprou um carro ficou muito caro e ficou assim, o preço que a gente pagaria em qualquer outro apartamento com mais coisas. E a gente, não, vamos mudar. E aí eu comecei a procurar apartamento, dessa vez eu fui sozinha, no Craigslist. Olhava todo dia, gente, todo dia. E mais ou menos no final do ano, em novembro, houve uma baixa de preços aqui de aluguéis por conta do Covid. E aí a gente achou o nosso atual apartamento e a gente se mudou, glória a Deus. E esse processo todinho eu vou contar pra vocês no próximo vídeo. Tchau!